No sentido de convocar, pede objeto direto. No sentido de convocar, pede objeto direto. Tá aí o exemplo. O presidente chamou o conselheiro. O presidente convocou o conselheiro. E aí, neste sentido, ele não pede preposição, porque ele é um verbo transitivo direto. Tá? O presidente chamou o conselheiro, o presidente convocou o conselheiro. No item 9.2, ele está dizendo que o verbo chamar também pode ter o sentido de repreender, chamar a atenção. E neste sentido, ele é VTDI. Ele pede tanto um objeto direto, como pede também um objeto indireto. No exemplo 9.1, ele foi só VTD. No exemplo 9.2, no sentido de repreender, ele agora é VTDI. Ele pede tanto objeto direto como objeto indireto. Ele chamou o filho à atenção. Observem aí que, nesse caso, ele repreendeu o filho. E, no sentido de repreender, ele pede tanto um objeto direto, como pede também um objeto indireto. E aí a gente vai achar, nas perguntas que nós vamos fazer ao verbo chamar, nós vamos achar tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Vamos lá. Ele chamou quem? O filho, objeto direto. A que? A atenção, objeto indireto. Tá aí. Repreender, no sentido de repreender, ele vai pedir os dois complementos: o objeto direto e o objeto indireto, obrigatoriamente, tá? No sentido de repreender, de chamar a atenção, ele obrigatoriamente vai pedir os dois complementos: o objeto direto e o objeto indireto. Ele chamou quem? O filho, objeto direto, sem preposição, a que, e esse a é a preposição, a atenção, por isso que tem a crase, porque atenção é a palavra feminina, e aí eu tenho o objeto indireto. Mas no item 9.3, ele diz também que o verbo chamar pode ter o sentido de qualificar ou taxar, e admite as seguintes construções. Ou pode ser VTD ou VTI. Aí, nesse caso, gente, quando ele diz que pode ser tanto VTD quanto VTI, tanto faz, viu? Tanto faz. De qualquer maneira que você fale, vai estar correto. Tanto faz usá-lo como VTD ou como VTI. É indistinto, tanto faz. Tá? Vamos ver os exemplos que ele nos oferece. Chamaram o juiz de ladrão. Observe que o verbo chamar aí não está no sentido de convocar nem de repreender, e sim de dar um nome, de cognominar, de qualificar, de taxar. O sentido é esse: chamar o juiz de ladrão, deram um atributo ao juiz, né? Qualificaram o juiz. E aí, no primeiro exemplo, observe que ele colocou o verbo como transitivo direto. Chamaram quem de ladrão? O juiz, sem preposição. Mas no exemplo 2, ele disse: chamaram ao juiz de ladrão. Observe que agora ele usou a preposição a. Chamaram a quem de ladrão? Ao juiz. E aí agora ele coloca o verbo na condição de VTI, usando um objeto indireto. Então, no sentido de apelidar, no sentido de dar nome, de qualificar, de taxar, de cognominar, neste sentido, ele admite as duas construções. Ele admite a construção transitiva direta, como admite também a construção transitiva indireta. Tanto faz. Tá? Então, estes são os três sentidos para o verbo chamar. Ele pode ser no sentido de convocar, transitivo direto, no sentido de repreender, transitivo direto e indireto, e no sentido de apelidar, qualificar ou taxar, admitindo as duas possibilidades. Ele pode ser tanto verbo transitivo direto, como também pode ser verbo transitivo indireto. Ou seja, de qualquer forma que você use o verbo aí chamar, nesse caso, no terceiro caso, de dar nome, ou transitivo direto ou transitivo indireto, de qualquer forma que você use, vai estar correto. Beleza, gente? Beleza. Massa, tranquilo. Então vamos adiantar.
Saindo da regência verbal, vamos entrar agora na parte dos nomes. Vamos entrar agora na regência nominal. Vamos ver a teoria que ele nos oferece para a gente partir para classificação e exemplificação. Ele diz aí, regência nominal é o nome da relação existente entre um nome, e aí esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá? Quando vocês pensarem em nome na língua portuguesa, vocês vão estar falando aí de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, tá? Então, é o nome da relação existente entre o nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. E aí é quando a gente vê a regência dos nomes que são acompanhados por preposição. No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam. Ou seja, o que acontece com o verbo, a preposição que é usada para aquele verbo, também é usada para o nome. Tá? É a mesma relação, eles são correlatos, eles têm exatamente a mesma regência preposicional. O que acontece com o verbo, acontece também com o nome. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognados. Observe um exemplo. O verbo obedecer e os nomes correspondentes, todos regem complementos introduzidos pela preposição a. Ou seja, se o verbo obedecer é acompanhado ou regido pela preposição a, os nomes correspondentes ao verbo obedecer também serão regidos e acompanhados pela preposição a. A relação é a mesma. No exemplo que ele deu aí, ele colocou o verbo e o nome. Obedecer a algo ou a alguém. Quem obedece, obedece a. O verbo obedecer é regido pela preposição a. Tranquilo, tranquilo. Mas o nome obediente, que é correlacionado ao verbo obedecer, ou seja, que é correspondente, que deriva do verbo obedecer, o nome obediente também segue a mesma regência, acompanhado também pela preposição a. Então, o que acontece com o verbo obedecer vai também acontecer com os nomes correspondentes a este verbo. E obediente é o nome. Oi? Obediência também. Obediência, qualquer um, Alex. Qualquer nome correspondente ao verbo obedecer vai ter essa preposição a. Obediência a, obediente a. Então ele colocou aí os exemplos. Ó, obediente a algo, ele é obediente a algo ou ele é obediente a alguém. Tá? Então a relação que existe entre a regência nominal é essa. É bem similar à relação que existe entre a regência verbal. É muito parecida. E na maioria dos verbos, os nomes têm correspondência também na sua regência. A preposição que serve aquele verbo vai também servir aquele nome, tá bom? Então essa é a introdução da regência nominal, que não tem muito segredo, que não tem muita dificuldade, porque é a mesma coisa que a gente fez com a regência verbal. É saber qual é a preposição que vai reger aquele verbo, agora vai ser a preposição que vai reger o nome. E quando eu falo em nome, vale salientar que estou falando aí do substantivo, do adjetivo ou do advérbio. Porque essas três classes gramaticais, elas representam o nome na língua portuguesa, tá? Então vamos lá, vamos adiantar. Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei uma tabela de alguns substantivos, obviamente que não tem todos, só para que vocês tenham uma ideia. Coloquei uma tabela dos substantivos, de alguns adjetivos e de alguns advérbios. E coloquei ao lado desses substantivos quais são as preposições ou qual é a preposição que rege esse nome. Por que quais são? Porque tem alguns nomes que são regidos por mais de uma preposição, tá, gente? Tem alguns nomes que eu posso usar mais de uma preposição. Tem outros nomes que eu só uso uma preposição, tá? Mas aí vocês vão ter que fazer esse trabalho de observar quais são os nomes que têm mais de uma preposição, tá? E aí ele colocou, ó, quem tem admiração a ou por. Quem tem aversão a ou por. Atentado a ou contra.
Quem é bacharel em. Quem tem capacidade de ou para alguma coisa. Quem tem devoção a, para, com ou por. Quem é doutor em. Tá? Então, esses nomes, que são esses substantivos, nessa classificação desses nomes, eu estou falando como substantivos. Estes substantivos são regidos ou acompanhados por estas preposições. Aí eu coloquei abaixo 2 exemplos para a gente fazer essa análise de como eles são. E os exemplos que tem mais de uma preposição, tá? Coloquei aí, ó. Ele tem aversão a pessoas. Porque se você olhar lá acima, a aversão é a ou por. E Paula tem aversão por itens supérfluos. Paula tem aversão por itens supérfluos. Então, este nome aversão, ele é regido tanto pela preposição a como pela preposição por. As duas preposições regem esse nome aversão. No exemplo abaixo, ele coloca: Laura tem excepcional capacidade de comunicação. Ou Joaquim tem capacidade para o trabalho. Tá? Então, o nome capacidade, ele também vai ser regido por essas duas preposições. Tá? Aí eu pergunto a vocês, se estes nomes são regidos por preposições, independente da preposição que ele apresente, se estes nomes são regidos por preposições, estes nomes, eles são diretos ou indiretos? Indiretos. Indiretos. Perfeito, Alex. Indiretos. Porque tanto verbos como nomes, quando são regidos por preposições, são classificados como termos indiretos. Porque os termos diretos não são regidos por preposição. Eles se ligam diretamente ao verbo sem o intermédio de preposição. Quando há a presença de uma preposição para completar um verbo ou um nome, aí quando há a presença de preposição, é porque esses elementos são chamados de elementos indiretos, ou verbos ou nomes, tá? Ou verbos ou nomes. Bom, essa foi a tabela de alguns substantivos que eu trouxe para vocês. E aí o bom é que vocês pesquisem outra tabela, tá? Outros nomes, porque tem vários nomes acompanhados por preposição. Aí eu coloquei apenas alguns dos substantivos, belezinha? Ah, outra coisa, gente, antes de passar para os adjetivos. Amanhã, a aula do Paulo, excepcionalmente, eu vou dar. E ele vai dar a minha na sexta-feira. Nós fizemos uma permuta, nós permutamos, tá? Amanhã ele vai ao médico, e aí eu vou dar a aula dele, e vocês vão ter a minha aula amanhã, e a minha, que seria na sexta, ele vai dar, tá? É só uma troca, só uma permuta, sem nenhum problema. Mas aí é bom avisar aqueles que, por exemplo, pensam que é a aula do Paulo amanhã, aí avisem que vai ser minha aula, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo slide. Aí observe que nos adjetivos, ó, ele coloca bem mais adjetivos. Tem bem mais nomes adjetivos que substantivos. E aí ele coloca uma série de adjetivos e as suas preposições. Acessível a, acostumado a, o com, agradável a, alheio a, o de, análogo a, ansioso de, para ou por, apto a ou para. Então, todos estes nomes aí são adjetivos. E estes adjetivos são regidos ou acompanhados por essas preposições. Então, vocês precisam estudar esses adjetivos e saber quais são as preposições que acompanham esses nomes, tá, gente? O que é prejudicial a. O que está prestes a. Se é propício a. Se estou grato a ou por. Tá? Então, esses nomes são acompanhados por essas preposições e vocês vão precisar analisar quais são as preposições que acompanham esses adjetivos, tá bom? Vamos a exemplos aí. Ó. Do acostumado. Acostumado ao com. Os exemplos que ele dá os exemplos que ele dá são os exemplos. Estou acostumado a comer pouco. Estamos acostumados com as novas ferramentas. Estamos acostumados
com as novas ferramentas. Então, o nome acostumado está tanto sendo regido pela preposição a, como também pela preposição com. Essas duas preposições regem o nome acostumado. O nome essencial, o adjetivo essencial, é essencial para ou essencial a. Exemplos: este livro é essencial para aprender matemática. No exemplo seguinte, ele diz: são valores essenciais à vida. Então, o adjetivo essencial, ele vai ser tanto regido pela preposição para, como também vai ser regido pela preposição a. As duas preposições regem devidamente este nome. E para finalizar a categoria dos nomes, os advérbios longe e perto. Longe de e perto de. Estes dois advérbios são regidos ou acompanhados pela preposição de, pela mesma preposição. O exemplo colocado foi: longe de todos e de tudo. Longe de todos e de tudo. Quem está longe ou quem está longe de ou perto de algo ou de alguém, certo? Bom, o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver agora, concluímos então essa etapa, a etapa da regência nominal, finalizamos também a etapa da regência verbal, vimos aí que os nomes são substantivos, adjetivos ou advérbios, e agora vamos exercitar um pouco. Vamos fazer algumas questões para amadurecer a ideia da regência verbal e nominal. Inicialmente, vamos fazer essas questões aí, tá? Vamos lá. Só é possível dar o mesmo complemento, e a gente falou sobre essa regra aí, viu? Lá nas observações finais. Só é possível dar o mesmo complemento a dois ou mais verbos se eles tiverem regência idêntica, ou seja, a mesma regência. Como em: o policial perseguiu e prendeu o assaltante. Quem persegue, persegue algo, e quem persegue alguém, e quem prende, prende alguém. Então, os dois verbos são transitivos diretos, ou seja, tem a mesma regência. Se tem a mesma regência, então eu posso dar o mesmo complemento aos dois verbos. Porque quem o policial perseguiu, foi quem também ele prendeu, que foi o assaltante. Então, o assaltante serve tanto para o verbo perseguir, como serve também para o verbo prender. O que é que ele quer? Com base nesse princípio, assinale a construção correta, em que eu tenho um complemento que serve para os dois verbos. Analisem aí a alternativa e me digam qual é a questão correta. Façam as perguntas aos verbos, tá, gente? Para cada frase tem sempre dois verbos. Para cada frase tem sempre dois verbos. Observem se estes verbos têm a mesma regência. Se tiverem a mesma regência, se forem idênticos quanto à regência, então essa vai ser a resposta correta.
E aí, qual é a letra? Letra E. Letra E. O Alex está dizendo que é a letra E. Todos concordam que seja a letra E? Todos analisaram? Ah, mas alguém que queira divergir da colocação do Alex? Se não, então vamos ver aí. Vamos à letra A. Na letra A ele diz: minha avó sempre gostou e cozinhou carne de jacaré. Bom, são dois verbos, né? Gostar e cozinhar. Quem gosta, gosta De algo. certo. Então esse é VTI. Quem cozinha, cozinha. Cozinha, 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 algo. Esse é VTD. Então o que é que acontece? Essa não pode ser a letra. Porque um verbo é VTI, gostar, ou seja, esse pede preposição, e o outro, cozinhar, é VTD. Esse não pede preposição. Minha avó sempre gostou de carne de jacaré, e a cozinhou. E a cozinhou, porque aí o a será o objeto direto, será o objeto direto do verbo cozinhar. Cada verbo com o seu complemento. O gostar com gostou de carne de jacaré, porque o de é a preposição que pede para esse verbo, e o cozinhar vai ter o complemento pelo pronome oblíquo a, que exerce a função objeto direto. Então, a letra A realmente está errada, não pode ser. Vamos à letra B. A letra B diz: no mesmo dia, Paulo conheceu e jantou com o presidente. São dois verbos, conhecer e jantar. Quem conhece, conhece. Algo ou alguém. Certo. Então, esse é VTD. Quem janta, janta. Com alguém. Esse é VTI. O que é que acontece? Acontece que eu tenho dois verbos com regências diferentes. Dois verbos com regências diferentes. Ele não poderia ter dito isso. O certo seria: no mesmo dia, Paulo conheceu o presidente e jantou com ele. Conheceu quem? O presidente, o objeto direto, e jantou com quem? Com ele, que seria o objeto indireto. Então, realmente, a letra B de bola também está incorreta. Vamos à letra C. Esta empresa quer e precisa de bons funcionários para ampliar sua produção. Quem quer, quer Algo VTD. E quem precisa, precisa de algo. VTI. Opa, então eu tenho um VTD e um VTI e só tem um complemento, que é de bons funcionários para ampliar sua produção. E aí esse único complemento só serve ao verbo precisar, não serve ao verbo querer. O certo seria: esta empresa quer bons funcionários para ampliar sua produção e precisa deles. Aí quer o quê e precisa de quê? Aí estaria sim correto. Tá? Infelizmente houve mais uma infração gramatical na letra C. Na letra D diz: o operário recusou e reclamou da comida servida em marmitas. Quem recusa, recusa? Algo. VTD. E quem reclama, reclama? De algo. VTI. Mais uma vez, dois verbos com regências diferentes. E se as regências são diferentes, eu não posso dar o mesmo complemento a estes dois verbos. Eu preciso corrigir a frase, dando o complemento para cada verbo na sua regência devida. Então, do jeito que foi apresentado, está errado. O certo seria: o operário recusou a comida e reclamou dela. Recusou a comida e reclamou dela. Esta seria a forma correta. A letra E, que segundo o Alex é a correta, e é mesmo, diz: o seu Jorge produz e vende na feira frutas e verduras. Quem produz, produz. Algo. E quem vende, vende. Algo também. Beleza. E nesse caso, os dois verbos são idênticos, são dois verbos transitivos diretos. O seu Jorge produz e vende frutas e verduras. O que ele produz é o mesmo que ele vende, então aí sim eu posso dar o mesmo complemento a esses dois verbos que têm a mesma regência. Portanto, resposta correta
Segundo o Alex, está correta. A letra E de escola. Vamos à segunda questão. Na segunda questão diz: considere a regência verbal nas seguintes frases. Milhares de pessoas viram o belíssimo filme Central do Brasil. Milhares de pessoas assistiram ao belíssimo filme Central do Brasil. São poucas as coisas de que a velhinha não se lembra. As crianças preferiram mais ficar na festa a que ir embora. As crianças preferiram ficar na festa a ir embora. Estão corretas, de acordo com a colocação feita acima? Estão corretas que alternativas? Analise aí e me digam qual é a letra correta. E aí, qual é a letra que está correta? A, 1, 2, 3. B, 2, 3, 4. C, 1, 3, 5. D, 2, 3, 5. E E, 1, 2, 3, 5. Eu acho que é C. Letra C. Todos concordam que seja você que foi que falou? O Paulo foi? Foi eu, Pedro. Pedro afirma que é a letra C. 1, 3 e 5. E aí, alguém discorda? Todos concordam? Vamos então às assertivas. A 1 está certa, realmente a 1 está certa. Quando ele diz milhares de pessoas viram, quem vê, vê algo ou alguém. Esse verbo é VTD. Se ele é VTD, ele não pede preposição. Milhares de pessoas viram o quê? O belíssimo filme Central do Brasil. Perfeito. A 1 está correta. Se a 1 está correta, só não pode ser a letra B e a letra D, né? Porque elas não falam que a 1 está correta. Então vamos para 2. Na 2 tem: milhares de pessoas assistiram ao belíssimo filme Central do Brasil. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai observar o sentido do verbo assistir, né? E aí nós vimos que o verbo assistir, na aula que nós falamos, na teoria de regência verbal, nós vimos que o verbo assistir, ele apresenta 4 sentidos. Ajudar, ver, caber ou pertencer e morar ou residir. São 4 sentidos que tem o verbo assistir. E aí o sentido que ele dá é o sentido de ver. Nós vimos lá na parte de regência verbal do verbo assistir, que o verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto e regido pela preposição a. Se ele é transitivo indireto e regido pela preposição a, significa dizer que a frase 2 está correta. Milhares de pessoas assistiram a quê? Ao belíssimo filme Central do Brasil. O verbo ver, como está no item 1, o verbo ver é VTD. Mas o verbo assistir, no sentido de ver, é VTI. O verbo assistir, no sentido de ver, é VTI. Portanto, a assertiva 2 está correta. Está correta. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Se a 1 e a 2 estão corretas, eu agora só tenho 2 alternativas possíveis.
ou é a A ou é a E. Na 3 diz: são poucas as coisas de que... O grande lance aí é analisar esse de, se ele está correto ou não. Se essa preposição está correta ou não, esse de. São poucas as coisas de que a velhinha não se lembra. Aí é só lembrar do verbo, analisar o verbo lembrar. E aí os verbos lembrar e esquecer têm a mesma regência. Eu disse para vocês. Quando eles são pronominais, eles são transitivos indiretos. Eles são regidos pela preposição de. Quando eles não são pronominais, ou seja, quando não tem pronome oblíquo, eles são transitivos diretos e não tem preposição. Só que aí apareceu o pronome oblíquo, que é o se. E aí, gente, é só fazer a pergunta. Quem se lembra de alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra algo. Quem esquece algo. Quem vai determinar se vai ou não aparecer a preposição é o pronome oblíquo. E aí, como ele colocou, são poucas as coisas de que a velhinha não se lembra, esse de está correto, porque o pronome oblíquo se, diante do verbo lembrar, condiciona o uso da preposição de. Então, a informação 3 está correta. Se a informação 3 está correta, ainda podem ser as letras A e E. A 4 é que vai determinar a questão. As crianças preferiram mais ficar na festa a que ir embora. Porque quando nós falamos sobre o verbo preferir, foi dito o seguinte: quem prefere uma coisa à outra. Esse verbo é VTDI. Não existem expressões como mais do que ou menos do que. Essas expressões mais do que ou menos do que não cabem, não pertencem ao verbo preferir. Ou seja, o item 4 está errado porque não existe mais do que ou menos do que. Já o item 5 é que vai dizer se a resposta correta é a A ou é a E. As crianças preferiram ficar na festa a ir embora. As crianças preferiram ficar na festa a ir embora. Observe que eu vou fazer duas perguntas a esse verbo devidas, viu? As crianças preferiram o quê? Ficar na festa, certo. A que? A ir embora, também está certo. Ou seja, a resposta correta para a questão de número 2 é a letra E de escola. É de esperança em um dia melhor. Vamos ver se é isso que ele diz? Tá aí. Resposta a letra E de escola. Mais uma vez, eu já falei para vocês, regência, gente, tem a ver com as perguntas que nós fazemos aos verbos e aos nomes. Nós precisamos nos posicionar diante dos verbos e dos nomes com as perguntas devidas. Porque, do contrário, nós vamos ficar jogando com os verbos e os nomes e atirando aí ao Léo sem saber qual é a preposição devida que esse verbo e esse nome que eles pedem, tá? Então, atentem a isso, porque amanhã nós ainda temos aula, amanhã nós vamos continuar respondendo questões sobre regência verbal e nominal. Beleza? Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência de vocês. Espero que Deus os abençoe, como já vem abençoando ricamente. E até amanhã, se Deus quiser. Beleza?